Boa noite, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Se tudo estiver ok, por favor, me comunica através dos comentários. Olá, boa noite. E já tem um monte de gente. Ei, Camila, tudo bem? Que alegria ver você por aqui. Que bom. Então vamos lá, vamos começar a live de hoje. A proposta é a gente conversar sobre esse livrinho. Aqui vai aparecer ao contrário. Eu vou escrever já nos comentários Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Vou escrever agora no comentário, deixar registrado aqui, de forma que a gente consegue... Deixa eu ver se eu consigo escrever. Oh, meu Deus do céu, peraí. Isto. Deixa eu só escrever aqui, e aí a gente começa a conversar. Boa noite para os que estão chegando. Eu só estou escrevendo aqui o título da live para a gente poder conversar sobre este livrinho. É um instante, que eu estou todo atrapalhado aqui. Pronto. Deixa eu fixar esse comentário. Muito bem, agora deixa eu ver quem chegou aí. Débora, boa noite todo mundo que chegou. Boa noite do Educar com Sentido. Muito bem, pessoal. E Cláudia, tudo bem? Vamos lá, a proposta... E a Débora já está dizendo que é um livro fantástico. De fato é um livro muito interessante. É um livro que se presta a um montão de questões muito interessantes. Tanto que não é um texto que a gente poderia fazer como quase todos os demais que eu fiz até hoje. Não é um texto que a gente pode propor uma leitura, né, com princípio, meio e fim. Na verdade é uma compilação, inclusive, de forma que a proposta, né, a leitura dele é uma leitura que você pode fazer de diversas formas diferentes. Você pode dizer, eu vou hoje passar para vocês, acho que no tempo que eu me disponho aqui a conversar com vocês, eu queria contar para vocês em geral do que tratam cada uma das 31 cartas que tem aqui disponíveis nessa edição, né? São 31 cartas, mais um pós-fácil, no qual aparece um texto chamado Fita Fuso Propõe um Brinde, e além de alguns trechos aqui de autores comentando não só a obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, como também o próprio texto Fita Fuso Propõe um Brinde. Então, assim, é um livro que se presta a várias leituras distintas. Eu selecionei, assim, ao todo, eu selecionei 7 trechos de cartas diferentes. Eu não vou ler todos os 7, mas eu queria contar para vocês algumas coisas importantes que são, alguns dos trechos que eu acho que são importantes para aquilo que eu me proponho nessas lives literárias, em que a gente discute, como eu digo sempre, vou repetir em 2 palavras rapidinho, só para aqueles que estão chegando pela primeira vez, aos quais eu dou as boas-vindas. A proposta é a gente conversar um pouco sobre a possibilidade que a literatura oferece para nós psicólogos, como recurso de compreensão do sofrimento humano, da dinâmica humana nas suas mais diversas formas, nos seus mais diversos espaços de vida, e para aqueles que não são psicólogos, evidentemente, recursos também para a formação do próprio imaginário, como é a proposta também para os psicólogos, a formação do próprio imaginário, de maneira a oferecer para aqueles que não são psicólogos recursos de expressão também do seu próprio sofrimento, das dores, das alegrias, das afeições desordenadas, enfim, da própria vida. Tá? Então, essa é sempre a proposta das lives literárias, e hoje, então, como eu disse, vamos falar deste livrinho, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. A modo de introdução apenas, e eu não vou aqui fazer nenhum grande comentário sobre o C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido de todos vocês, que eu acho que certamente será facilmente compreendido, né? Então não é um autor aqui que eu vou dedicar aí grandes comentários a ele agora, neste momento, que eu queria ir direto ao texto do livro propriamente dito. Mas eu queria fazer um comentário no início que pode ajudar a gente num aspecto interessante. Porque quando a gente fala, né, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz,
para aqueles que, né, não são católicos, para aqueles que não são cristãos, para aqueles que não têm experiência religiosa alguma, poderiam, em alguma medida, dizer, putz, então para lá, então isso aqui, hoje a conversa vai ser sobre alguma coisa que não me diz respeito, que não me interessa, portanto viro as costas e vou fazer alguma outra coisa. Sim e não, né? Eu acho que essa postura tem algo de correto, mas tem algo de bastante incorreto, eu diria. Para além do fato de, né, a literatura independente, né, do fato de ser de uma cosmovisão X ou de uma cosmovisão Y, o fato é que a literatura, em alguma medida, ela oferece para a gente, como eu acabei de dizer, né, um recurso importante para a gente entender um pouco mais e melhor as nossas dinâmicas. Mas, para além disso, se a gente entender, né, de cara o significado, né, de uma palavra, de duas palavras, na verdade, que não aparecem aqui no texto, mas que uma delas aparece, e se a gente entende a oposição que ela pode apresentar na nossa experiência, certamente a gente entende um pouco melhor a contribuição que este texto tem para a gente. A palavra diabo, né, como aparece no texto, certamente ela aparece aqui referindo-se de fato, né, ao demônio, ela pode também muito facilmente ser compreendida de uma perspectiva mais ampla, né, menos voltada para uma certa cosmovisão. Ela pode ser entendida como oposta a uma outra palavra cuja origem, né, é a mesma. A palavra símbolo, por um lado, ela se opõe à palavra diabo, por outro lado. Então, a gente tem uma compreensão a partir dessas duas palavrinhas, né? A gente tem uma compreensão que é muito importante para tudo que está em jogo na discussão deste texto. Se a gente pensar em diabo, né? Diabo vem de dia mais balo, né? São duas palavras gregas. Dia significa entre e balo significa lançar. De forma que a gente tem diabalos, né, em grego, que significaria alguma coisa de lançar entre, né? Então você tem duas coisas, você lança entre duas coisas uma terceira que separa as duas. De forma que a palavra diabalo em grego significa aquele que desune, aquele que separa, que é justamente, né, o papel do diabo, né, tal como a gente concebe. Por sua vez, a palavra símbolo, que tem aí um conjunto grande de possibilidades de compreensão, né, da sua matriz etimológica. Eu gosto particularmente dessa compreensão segundo a qual a palavra símbolo vem da junção de syn, em grego, com a palavra balo. De novo, a gente vai ter syn, que significa com, né, junção, tem a ideia de junção, e lançar. Então, lançar com no sentido justamente de juntar, de comparar. Então, enquanto, né, o símbolo é aquilo que permite, então pensa num símbolo qualquer, né? Você tem lá vamos pensar aqui numa placa de trânsito, né? A placa de trânsito é um símbolo, né? Ela te junta a uma experiência que ela quer comunicar, ela é simbólica, né? Ela te aproxima, né? Ela te junta, te aproxima de alguma coisa que não é o que ela está ali comunicando, é alguma coisa que ela quer comunicar. E por sua vez a palavra diabo, ela vai justamente indicar aquilo que separa, que desune, né? Tanto que na experiência cristã em geral se costuma dizer que o diabo é o pai da mentira, né? Não se diz isso, né, por força de alguma teoria que se queira ter trazido, né, que possa se ter trazido, né, ao longo da tradição cristã, mas é uma expressão que está na boca do próprio Cristo, né? E aí você tem, né, já de cara essa grande ideia que para mim, né, já é como ponto de partida algo interessante e que para nós psicólogos já interessa sobremaneira, né? Mas a ideia segundo a qual, em alguma medida, aquilo que é diabólico é aquilo que nos separa, né, e aquilo que cria a mentira, que estabelece a mentira. Se a gente pensa naquela definição que eu gosto muito, né, da neurose como sendo uma mentira que a gente contou para a gente mesmo, a gente se esqueceu que contou, né, e que a gente passa a vida tentando justificar de alguma maneira, a gente já tem aqui, né, só nisto um elemento que nos auxilia bastante como psicólogos de pensar, né? Quer dizer, o diabólico é a mentira, né? E quantas vezes, pessoal, dos meus colegas que estão aqui,
psicólogos, quantas vezes vocês já não se depararam, né, me digam, com o fato de vocês estarem diante de uma pessoa que está sustentando, né, tentando sustentar, na verdade, porque é um peso gigantesco que a pessoa carrega consigo, uma mentira, né, que ela não quer mais abrir mão dela. E quantos dos que estão aqui, né, que não são psicólogos talvez, né, já não se deram conta exatamente da mesma dinâmica a vida consigo mesmo? Quer dizer, de como uma mentira que contou para si mesmo, que contou para o outro, e como essa mentira vai sendo arrastada e o quanto isso faz mal para a gente, né? Então a ideia é justamente a gente pegar essa noção, né, do diabólico, menos do que como uma perspectiva aqui, né, que a gente poderia pensar, né, mais no campo teológico, o que eu não quero dizer que não seja um ponto de referência importante para a gente, pelo amor de Deus, eu só não quero assumir a perspectiva teológica que poderia estar em jogo no debate a este respeito, quero assumir muito mais a perspectiva existencial que está em jogo, e que me interessa mais particularmente aqui, sobretudo do ponto de vista, né, do que isso pode trazer de impacto para a nossa tarefa como psicólogo, tá? Então, inclusive, eu começo, na verdade, né, fazendo referência a uma frase do próprio Lewis na introdução do texto, um trechinho pequenininho, que já conta para a gente uma coisa muito legal a respeito disso que eu estou dizendo aqui, né, de não querer agora, propositalmente, assumir uma perspectiva teológica que, no entanto, eu concebo como fundamental. Diz assim... Deixa eu só pegar o trechinho que está aqui. Ai, eu peguei no lugar errado. Desculpa. Eu devia ter marcado, olha só, não marquei e deu no que deu. Achei, é aqui no parágrafo anterior. Há dois erros, diz ele, semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Então, isso aqui é só para justificar, né, que eu não estou dizendo que o aspecto teológico não seja importante, só estou dizendo que eu estou abrindo mão dele aqui agora, em razão de uma perspectiva existencial que eu estou assumindo nesse comentário. Um é não acreditar em sua existência, e o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista, que é aquele que não acredita no diabo, e o mago, que é aquele que acredita excessivamente no diabo, né, e em alguma medida cultiva um certo interesse macabro, né, com essa figura, né? Então, só para dizer que para nós, né, na perspectiva que eu estou assumindo, eu não estou abrindo mão dessa afirmação, que eu concebo uma afirmação corretíssima. Eu estou dizendo apenas que eu vou pegar muito mais da perspectiva simbólica, né, existencial e simbólica que está em jogo aqui. Tudo bem? Eu vi um comentário aqui do Danilo, eu só queria parar um minutinho, porque eu achei que poderia ser uma das figuras que me faz... eu pensei que era referente ao texto. Obrigado, Danilo. Nós estamos juntos nessa, cara. Esse caminho é nosso. Então vamos lá. Eu vou nomear para vocês rapidamente, né, aquilo que eu entendo que é o foco fundamental, né, de cada uma das cartas. São 31 cartas ao todo, como eu disse no início, e vou nomear rapidamente aquilo que eu entendo que é o tema central de cada uma delas e vou dedicar atenção a talvez uma ou duas cartas. Eu selecionei 7 ao todo com temas interessantes, alguns trechos mais longos, alguns trechos mais curtos, mas eu não quero gastar aqui mais do que 40 minutos nessa nossa conversa. Eu já gastei 15, então resta-nos pouco. Um último detalhe que eu me esqueci rapidamente, esse texto ele é de 1942, tá? Foi publicado em 1942 e foi publicado semanalmente, se eu não estou enganado, num jornal de Londres, em forma de cartas, um jornal no qual o Lewis era um redator, ele escrevia alguns trechos, ele tinha uma coluna, e aí ao longo de um período ele escreveu essas cartas nesse jornal, tá? E depois ele compilou todas elas e fez esse livrinho aqui, tá? Então vamos lá. A carta número 1, eu disse que é uma carta em que ele trata da questão do saber. Eu vou bem rapidamente, tá? E aí o lugar que o saber tem e como o saber pode ser um pouco perverso. É uma das cartas, minhas cartas preferidas, aliás. A carta número 2, ele trata das emoções, o lugar que as emoções podem ter justamente nessa perversão do sujeito. A carta número 3 fala sobre o espiritualismo, a número 4 sobre a oração, a número 5 sobre a guerra e a morte,
A número 6 sobre ansiedade, e aí é um tema que para nós, né, para vocês que sofrem de ansiedade, para nós psicólogos é um tema muito interessante, sobretudo como ele enfrenta isso aqui. A carta número 7 fala sobre o mal e a psicologia, é outra carta que eu acho genial, para nós psicólogos então é um belo tapa na cara em alguma medida. A carta número 8 fala sobre a religião e sobre o sacrifício. A 9 sobre a sexualidade, e outro tema muito importante, tivemos a oportunidade de conversar na semana passada com o Miguel Soriani sobre este tema. Há outras cartas sobre isso, aliás. A carta número 10 fala sobre a vaidade, e a 11 sobre as piadas e as blasfêmias. A 12 sobre o pecado e os sacramentos. A 13 sobre o arrependimento e a ação reparadora. Tivemos também a oportunidade de conversar com a Camila Menezes sobre essa mesma temática em algum tempo atrás. Vocês verem como os temas são muito próximos daquilo que nos interessa, tanto como psicólogo como pessoa humana em geral, né? Que não teve ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, vale muito, muito a pena de ler. A carta número 14 fala sobre a humildade. A carta número 15 fala sobre a eternidade e o instante, e fala sobre o futuro, e mais uma vez, né, trata do tema da ansiedade, né? Quer dizer, pegando pelas beiradas, digamos assim. A 16 fala sobre o cristianismo em geral. A 17 sobre a gula, né? Um desses vícios que normalmente a gente não presta muita atenção nele, mas para aqueles aqui que sofrem de compulsão alimentar, certamente serão bastante ajudados aqui por essa leitura que o Lewis faz sobre a questão da gula. A carta número 18 fala sobre abstinência e monogamia, então mais uma vez é um tema que tem que ver lá com a questão da sexualidade, tá? Então fala sobre a relação entre o amor e o sexo, muito interessante. Aliás, foi tema de uma aula que eu dei recentemente com o Daniel Ourix, que foi muito bacana. A carta número 19 sobre amor a Deus, sobre o amor de Deus, desculpa. A carta número 20 falaria sobre alguma coisa que tem que ver justamente com a pornografia e masturbação, mais uma vez uma relação com a sexualidade. Outro tema que eu tive o tema que eu tive a oportunidade de conversar com o Miguel Soriani na semana passada. A 21 sobre um tema que pega muita gente aqui muito frequentemente, que é sobre a reclamação, ficar reclamando de tudo, de todos, de todas as circunstâncias. É um tema muito bem explorado, inclusive, pelo Lewis. A carta número 22 fala sobre os prazeres da vida, né? Não só o prazer sexual, mas os prazeres em geral, né? E como eles podem ser, né, tidos. E é interessante que a perspectiva assumida nem sempre é uma perspectiva mera e simplesmente diabólica, numa perspectiva como a gente poderia pensar assim, o mal, né? Mas tem uma leitura muito interessante, né, do Fitafuso, né, que é o diabão aqui que está escrevendo para o sobrinho dele chamado Vermebile. A carta número 23 fala sobre política, né, e sobre como os fins justificam os meios, né? A carta número 24 fala sobre a soberba, né? A soberba de ser cristão. Então, para os cristãos que estão aqui, né? Muitos daqueles que acham que, não, eu sou cristão, estou salvo, né? Ah, eu sou modesto, então, né? Modesta, então estou salvo, né? Aqui já dá um belo puxão de orelha, e muitos daqueles que cultivam a virtude pelo mero cultivar de virtudes, para poder ficar vomitando, né? O quão virtuoso se é. A carta número 25 fala sobre os muitos objetivos versus um objetivo. Um tema que eu já vi, se eu não estou enganado, o Tiago Nigro tratando de uma forma muito interessante. O próprio Ícaro de Carvalho, se eu não estou enganado também, tratou sobre isso, né? Como muitas vezes a gente foca em 1 milhão de objetivos distintos, né? Quando, né, a gente faz 1 milhão de vezes, a gente faz uma só vez 1 milhão de coisas diferentes, né? E quando o que é pedido é fazer a mesma coisa 1 milhão de vezes seguidas. Hoje mesmo, se eu não estou enganado, o Ícaro de Carvalho fez um post em que se diz alguma coisa parecida com isto, né? E aí ele fala de como isso aqui é importante, né? A 26 fala sobre amor, a 27 sobre a oração, a 28 sobre a morte, um tema que nós enfrentamos na live literária de 2 semanas atrás, quando a gente falou da morte de Ivan Illich. A 29 sobre as virtudes e os vícios, a 30 sobre o cansaço, outro tema muito importante que a gente já viu várias vezes aqui, temas, né, pessoas se queixando disso. E finalmente a carta número 31 fala do destino, né, do paciente.
E aí agora eu vou fazer alguns acertos aqui com vocês, muito rapidamente, só para vocês não serem pegos de surpresa com os temas, né? Para aqueles que nunca leram o livro. Joel J, Cláudia, muito obrigado, exatamente isso, muito obrigado, é verdade, você tem toda razão. Então vamos lá, algumas precisões só de termos que aparecem. Primeiro que os dois personagens principais são justamente o Fitafuso, né, que é o subsecretário, né, no inferno. Então ele tem um cargo importante no inferno e ele é uma figura significativa. Tem uma definição dele aqui em algum momento, depois no momento oportuno eu falo. E o seu sobrinho, Vermebili, que é um demônio tentador, tá? Então um demônio que tem a função de tentar. E tentar a quem? Uma pessoa, um homem, né? A quem eles tratam ao longo de todo o livro como paciente, o paciente, tá? Então, toda vez que aparece a palavra paciente, se refere ao homem que o Vermebili está tentando. E todo o trabalho dele, portanto, é trazer o paciente para o inferno, né? E fazer o melhor possível para que ele não seja levado pelo inimigo, né? Quem é o inimigo? O inimigo é Deus. Então, o inimigo e seu filho, né? Então é Deus e Jesus Cristo. E o paciente é o homem que o Vermebili está tentando trazer para o inferno, tá? Então a última carta, a carta 31, trata justamente do destino, né, havido com o seu paciente, o paciente do Vermebili. Ok? Então, dito isso, acho que eu já disse o suficiente para a gente começar a conversar sobre algumas cartas. Como eu disse para vocês, né, eu quis enumerar, né, os temas de cada uma das 31 cartas, temas que aqui eu cheguei, tudo bem, pessoal? Pode ser que alguém lendo encontre outros temas, né, mais significativos na leitura das cartas, mas eu entendo ali, em alguma medida, algumas propostas interessantes para a gente em cada um daqueles temas. Vamos lá. Eu queria começar, na verdade, com a carta número 1, tá? Porque ela traz, né, apesar dela aparentemente ser um tema acerca de uma discussão mais epistemológica, a gente poderia dizer assim, ela, no entanto, traz um tema que é muito recorrente na clínica. Mesmo que o camarada chegue na clínica e não necessariamente ele fale sobre o saber, sobre os seus conhecimentos. Mas vocês vão entender rapidamente, é uma carta... as cartas são todas curtas, eu não vou ler na íntegra, eu vou ler alguns trechos, um pouco mais de trechos dessa carta, mas só para vocês minimamente terem uma noção e uma localização dentro do texto, tá bom? Depois eu vou comentar algumas coisas aqui. Eu estou vendo que o Danilo fez um comentário, eu quero muito ver se eu consigo responder alguns comentários de vocês. Mas vamos lá, só para sentir um pouquinho o gostinho, para quem nunca leu, um gostinho da literatura do Lewis. E começa assim: querido Vermebili, compreendo o que você diz sobre guiar o seu paciente em suas leituras e também fazer de tudo para que ele sempre tenha encontros com o tal amigo materialista. E isso aqui, inclusive, pelo que eu li aqui da sua pergunta, Danilo, já ajuda um pouquinho, né, a dar uma compreendida nessa pergunta que você fez. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo, diz o Fitafuso? Parece que você vê a argumentação como o melhor método para mantê-lo afastado das garras do inimigo. Lembrando que o inimigo é Deus. Talvez fosse esse o caso se ele tivesse vivido alguns séculos atrás. Naquela época, os humanos sabiam muito bem quando algo era provado logicamente ou não. Em caso afirmativo, simplesmente acreditavam. Ainda, olha só, não dissociavam seus pensamentos de suas ações. Esta é a primeiríssima noção que eu queria, né, para os meus colegas psicólogos. Vocês certamente vão identificar isso muito rapidamente. Essa é a primeiríssima grande questão que normalmente, tal como é enfrentada aqui, normalmente eu vejo aparecendo na clínica, né? Essa dissociação entre o pensamento e a ação. Para quem assistiu aquelas minhas primeiríssimas lives, logo que eu comecei aqui, aquelas lives sobre, né,
o realismo, a razoabilidade e a moralidade, essa dissociação entre pensamento e ação tem que ver exatamente com a moralidade. É a capacidade que a gente tem justamente de fazer, né, dos nossos gestos, das nossas ações, né, estabelecer uma relação adequada entre os nossos gestos e ações com os nossos pensamentos, os nossos valores, né? Mas enfim, não quero entrar nesse tema aqui agora, depois retomem lá no meu perfil no Facebook essas primeiras lives. Bom, o segundo parágrafo ele diz o seguinte: o problema da argumentação é que ela leva a batalha para o campo do inimigo. Olha só, ele, o inimigo, também pode argumentar, mas, graças ao tipo de propaganda realmente prática que sugiro, durante séculos foi possível provar que ele é inferior a nosso Pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, você desperta a razão de nosso paciente. Uma vez desperta, como saberemos o que daí poderá resultar? Mesmo se uma cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você logo descobrirá que fortaleceu no seu paciente o hábito fatal, vejam só, de atentar para questões universais e ignorar o fluxo de experiências sensoriais imediatas. O seu dever é fazer com que ele fixe a atenção nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não o deixe indagar-se sobre o que você quer dizer com real. Quando eu dizia dessa dissociação entre pensamento e ação, onde essa dissociação costuma levar-nos? Quando eu quebro, no meio, essa relação que há entre o pensamento e a ação, uma das consequências mais impressionantes, terrivelmente impressionantes, é justamente a capacidade que a gente tem de, ao parar de pensar, a gente assume o quê? Uma atenção ao fluxo de experiências sensoriais, ao qual a gente confere, em geral, muito mais realidade do que ao pensamento. E a gente chama, portanto, esse fluxo de experiências sensoriais imediatas como realidade. E esse fluxo de experiências imediatas normalmente é o que a gente vai chamar de eu gosto disso, não gosto daquilo. Meu coração... a gente começa a acreditar que os sentimentos, as coisas que a gente experimenta aqui no nosso peito, elas são muito mais importantes do que aquilo que a gente pensa. Para quem é psicólogo, para quem já estudou um pouquinho de fenomenologia, deve se lembrar, e aí eu chamo a atenção disso, de uma dos objetos de luta dos mais importantes, lá no início do século XX, no final do século XIX, início do século XX, uma luta empreendida por ninguém menos do que Edmund Husserl, quando ele resolveu atacar o chamado psicologismo, psicologismo este, que havia nascido algumas décadas antes, na mesma Alemanha, por força dos debates, sobretudo havidos entre Franz Brentano e Wilhelm Wundt, os dois ali que, em alguma medida, empreenderam os primeiros movimentos no sentido da autonomização da psicologia. Sabemos quase todos aqueles que são psicólogos aqui que venceu a perspectiva do Wundt, uma perspectiva que tinha como horizonte final justamente o quê? Aquilo que foi objeto de crítica fundamental do Husserl, que é o psicologismo. A ideia segundo a qual, no fim das contas, experiências sensoriais, experiências que, portanto, são mensuráveis, elas têm muito mais realidade. Quando o psicologismo entra no cenário, costuma-se dizer que a realidade passa a ser aquilo que tem fundamento físico, material, e fundamento psicológico, mental. Enquanto que toda a tradição do pensamento ocidental anterior a esta perspectiva positivista concebia um terceiro tipo de realidade também muito importante, chamadas realidades ideais. Aquelas realidades que, portanto, têm que ver com este
elemento de universalidade a que se refere o Fitafuso aqui. Então, mas por que eu não quero dar aula de filosofia e nem tampouco ficar aqui discutindo com vocês fenomenologia? Mas o que acontece com a gente e o que a gente encontra hoje na clínica por força exatamente dessa história, né? Quer dizer, que o psicologismo deixou no Ocidente e deixou marcas profundas na nossa mentalidade. Acontece muitas vezes que a gente dá muito mais atenção ao fluxo de experiências sensoriais imediatas, a gente dá muito mais atenção aos nossos sentimentos, aos nossos afetos, às coisas que rolam na nossa pele, a gente dá muito mais atenção a isso e confere muito mais realidade a isso do que ao pensamento, ao juízo. Por isso, né, acontece, por exemplo, algo que se tornou uma frequente, a quantidade de perguntas que eu recebo acerca disso, que é esta confusão, né, de acreditar que o amor é uma experiência sensorial afetiva que eu faço. Sim, é verdade que há algo de experiência sensorial afetiva no amor, eu não tenho a menor dúvida disso, mas o amor não se resume ao que eu sinto na minha pele, porque se resumisse ao que eu sinto na minha pele, no instante em que eu não sinto mais, acabou o amor. Quer dizer, é verdade que, né, quer dizer, eu gosto da afirmação do Tomás de Aquino, o amor é um juízo que arrasta consigo o afeto. Quer dizer, é verdade que tem algo que me atrai primeiro, né, como os gregos muito bem intuíram, né, quando eles diziam que o eros é o ponto de partida da experiência afetiva, só que essa atração leva a uma atenção, leva a um desejo de entender em profundidade do que se trata, até ao ponto de dizer, é bom que você exista, juízo da razão, e um juízo esse que arrasta consigo um afeto, ou eu quero mais, eu preciso daquilo de novo. Então cada vez que eu repito o juízo, arrasto com este juízo um afeto. Mas enfim, o que interessa para mim é que vocês entendam que muito daquilo que aparece para os meus colegas psicólogos, muito daquilo que aparece na clínica, né, em geral, como queixa, no fundo, não passa do quê? De uma dissociação entre pensamento e ação. Uma dissociação entre pensamento e ação que é diabólica. É isso que eu queria que vocês entendessem. É diabólica. Por que é diabólica? Porque é mentirosa, porque desune, porque separa o que não deveria ser separado. Toda vez que a gente se separa, e olha, a história da psicologia está abarrotada de excelentes exemplos de como a gente separa, né? A psicanálise estabeleceu, por exemplo, né, quer dizer, uma certa primazia do inconsciente, né, como se o inconsciente pudesse ser separado de todo o fluxo do pensamento, como se ele pudesse ter algum tipo de autonomia que ele não tem. O inconsciente não é um substantivo, o inconsciente é um advérbio, ele é só um advérbio, mas a psicologia fez a gente crer que era possível separar o que não é separável. Tudo bem que a palavra contenha, eu costumo dizer, a palavra tem o condão de tornar concreto o que é abstrato. Mas a gente tem que se lembrar que é abstrato e que é, portanto, abstrato, é arrancado, é abstraído, ele é arrancado de um fluxo, ele é arrancado de uma unidade. Para bem de uma compreensão, é bem verdade, mas eu não posso, porque eu arranquei de um fluxo de unidade, eu não posso, porque eu arranquei de um fluxo de unidade, conferir substância para algo que não tem substância, conferir concretude para algo que não tem concretude. Eu não posso conferir realidade para algo que não é realidade. Eu preciso entender que o que existe faz parte de toda a integralidade da pessoa humana. Eu não posso separar absolutamente fator algum, a não ser pedagogicamente, a não ser para fins de compreensão. A psicologia dividiu tudo, quebrou tudo para poder ter um controle sobre as coisas e simplesmente não nos contou isso. E nós repetimos sistematicamente essas mentiras, ao ponto de o camarada chegar na nossa clínica e dizer pra gente que o que ele está experimentando é fruto, né, de uma realidade que não é realidade, é uma mentira que ele está arrastando consigo como uma bola de ferro amarrada no tornozelo há décadas, há anos, há tempos arrastando consigo. Lembre-se, diz o Fitafuso, e eu termino esse trecho, ele não é o homem, né,
não é como você um espírito puro. Como você jamais foi humano, aí ele abre um parênteses, que vantagem abominável a do inimigo sobre nós. Não se dá conta do quanto são escravos das coisas mundanas. Por isso, ele pede para você prestar atenção no fluxo de experiências sensoriais. Certa vez tive um paciente, olha só isso aqui, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Olha só que coisa impressionante isso aqui, e preste atenção se isso já não aconteceu com você. Certo dia, enquanto ele lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. O inimigo, é claro, estava ao seu lado neste momento. Num piscar de olhos, vi todo o trabalho que me tomou 20 anos começar a ruir. Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez eu tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Olha só, e você já experimentou isso. Você já experimentou isso. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri a ele que estava na hora de almoçar. Talvez o inimigo também tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir nitidamente o que ele lhe diz? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante do que a comida. Pelo menos acho que foi essa a sua linha de argumentação. Pois quando eu disse, é verdade, tão importante de fato que a hora do almoço não é uma boa hora para se pensar nisso. O paciente pareceu bem mais contente. E quando acrescentei essas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma, ele já estava se dirigindo à porta. Quantas vezes com você não aconteceu isso? Quantas vezes quando você já estava pertinho de chegar a entender uma coisa, quando você estava ao passo de entrar dentro da verdade, você de repente não foi acometido por um desejo absurdo de ir assaltar a geladeira. Mal chegou à rua, venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia, um ônibus de número 73 passando, e antes mesmo que ele chegasse ao fim da escada, eu o fiz ter a inabalável convicção de que, quaisquer que sejam as ideias malucas capazes de ocorrer a um homem rodeado por livros, uma dose saudável de vida real, ou seja, o ônibus, o garotinho jornaleiro, já é suficiente para mostrar-lhe que esse tipo de coisa simplesmente não poderia ser verdade. Ele sabia que escapara por pouco. Anos mais tarde, olha só o desfecho dessa história, gostava de falar sobre o senso inexprimível de realidade, o nosso último refúgio contra as aberrações da lógica. Hoje, ele se encontra a salvo na casa do nosso Pai. Vejam essa frase, aberrações da mera lógica. Saibam vocês, colegas psicólogos e aqueles que procuram psicólogos por aí, quaisquer psicólogos, e não um psicólogo ponta firme, normalmente será vítima desta mesmíssima frase. Aberrações da mera lógica. O projeto de psicologia científica vindo à tona no último quartel do século XIX, no ano, mais exatamente no ano de 1879, debate havido, porém, e começado antes, 4 anos antes, em 1875, entre Brentano e Wundt, era um debate, pessoal, que tinha como perspectiva final justamente colocar no lugar da lógica ninguém menos do que a psicologia. Por quê? Porque se a psicologia era a ciência que se havia com as questões que rolam aqui dentro, e se havia com estas questões numa perspectiva positivista,
numa perspectiva, portanto, capaz de mensuração, portanto, materialista, portanto, vida real, a psicologia, muito melhor do que a mera lógica, era capaz de resolver os problemas que toda a história do pensamento ocidental anterior havia sido incapaz de resolver. Como se coubesse à filosofia oferecer respostas. Vejam que coisa perversa. De fato, eu costumo dizer que, e eu vou terminar com essa carta, vou acabar não lendo as demais que eu tinha selecionado. Veja que com esta carta, só com esta primeiríssima carta aqui, a gente já tem 1 milhão de temas muito interessantes para a gente conversar. Mas vejam sobretudo uma coisa interessante, porque, em geral, o que acontece com a gente, e é uma das coisas que eu chamo muito a atenção dos meus clientes dentro do consultório, em geral, a gente acha que está pensando, quando assume categorias de pensamento e busca, eu falo que é brincar de Lego, a gente fica encaixando bloquinhos de categorias. A universidade, o curso de psicologia, então, é o lixo do lixo do lixo quando se trata disso aqui. Os cursos de psicologia que hoje há são nada mais, nada menos do que estar o tempo inteiro oferecendo para os camaradas um monte de bloquinhos com os quais eles brincam de Lego e passam 5 anos do seu curso brincando de montar Lego, acreditando que com isso eles estão pensando no pobre, estão pensando no negro, estão pensando na mulher, estão pensando na comunidade LGBT, estão pensando nisso, estão pensando naquilo, estão pensando naquilo outro. Mas o tempo inteiro a gente passa 5 anos no curso de psicologia aprendendo a pensar. E a pensar criticamente, não basta só pensar, eu estou pensando criticamente. Isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, e a gente é incapaz de dar um passo para dentro daquilo que efetivamente é a única coisa que interessa. A única coisa que de fato interessa. Porque não me interessa o fato de eu usar óculos, não me interessa o fato de eu ser branco, não me interessa o fato de eu ter 40 e poucos anos de idade, não me interessa o fato de eu estar usando camisa azul. Interessa a pessoa que eu sou. O camarada sai da psicologia brincando de Lego com seus bloquinhos críticos de pensamento, mas é incapaz de olhar para aquela pessoa que está na frente dele. Diabólico. Profundamente diabólico. É impressionante como a psicologia se tornou uma ciência diabólica. E eu não estou fazendo aqui nenhum discurso com a Bíblia debaixo do braço na Praça da Sé em São Paulo. Eu estou pura e simplesmente dizendo que a psicologia se tornou uma ciência que divide, que mente, que separa, que faz com que as pessoas acreditem num modelo subversivo de moral, segundo o qual aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto é o ponto final de toda a realidade. Vejam, isso aqui é uma desgraça. Isso acaba com a vida de absolutamente qualquer pessoa. E a psicologia vem e assina embaixo. E ainda coloca, Freud explica, Skinner resolve, Beltrano. Quer dizer, é impressionante, porque a única coisa que realmente interessa é olhar para a pessoa que eu sou, e isso a psicologia não faz. Isso, o teu professor de psicologia desgraçado, filha da puta na universidade, nunca te falou. Mas ele te deu um monte de bloquinhos para você brincar de ser crítico, para você brincar de ser bonitinho, inteligente, politicamente correto, escambau. E isso você não faz absolutamente nada com essa porcaria desse negócio. Pergunta para o teu cliente na tua clínica, quando está sofrendo na tua frente, quando vem dizer para você da sua dor, se saber dos bloquinhos bonitinhos que você tem ajuda a ele resolver o sofrimento dele. Pergunta para ele, um belo dia, se tudo que você sabe sobre as questões dos menores, das minorias, se isto aqui resolve a dor dele. Mas a gente é tão covarde, essa psicologia de merda, covarde, ela não é capaz de olhar para este homem que sofre, porque ela é diabólica, porque ela separa, porque ela mente e engana. É isso que a gente quer. Se é isso que a gente quer, a gente está no lugar certo. Agora eu tenho certeza que quem procura a gente, quem pede a nossa ajuda, está pouco se lixando para o fato de eu saber que eu sou preto. Quem me procura, quem me pede ajuda, quer saber de alguém que olha para o sofrimento que eu tenho. Não quer saber se eu sou alguma pessoa politicamente correta que conhece tudo da história dos negros. Quer saber
se eu estou disposto a acompanhar o sofrimento dele, daquele homem, daquela mulher na minha frente. É isso que ele quer. Uma carta. E tem mais outras 30. Leiam. Bye bye para vocês. Eu acabei gastando muito mais tempo do que eu queria. Danilo vai ficar salvo assim. Peço desculpas se eu não respondi a todos. Tem um montão de comentários aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Ficamos assim. Nesta semana eu vou ter uma live amanhã, uma live especialíssima com o Rafael de Abreu. Fiquem atentos, vai ser ao meio-dia amanhã. Eu já coloquei aí o lembrete nos meus stories. Fiquem atentos, amanhã ao meio-dia com o Rafael de Abreu. Vou fazer uma live, eu ia fazer, tinha várias marcadas essa semana, mas desmarcaram-se algumas, e aí eu vou, uma na verdade se desmarcou, mentira, olha só se desmarcou uma, e eu vou aproveitar essa live e vou fazer uma live sozinho, mas a gente vai conversar muito mais rapidamente, brevemente, sobre um tema aí que eu estou fazendo com vocês ao longo dessas semanas, aí algumas das últimas 2 semanas, fazendo alguns levantamentos com vocês, que vai ter um trabalho que eu quero fazer com vocês juntos, tá bom? Então agradeço demais a presença de todos vocês. Chegamos aqui nesse horário já 15 para as 10, que eu tinha me planejado até as 20 para as 10 só, mas é isso. Brigadíssimo, a gente se vê. Fiquem com Deus, boa semana para todos. Obrigado, gente.